Bom dia, irmãos. Vamos dar mais início a este culto pela manhã. Convido a cada irmão para abrir sua Bíblia, onde se encontra em 2 Timóteo 1, nos versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Quem nos salvou e nos chamou, como santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, é manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém. Convido agora cada irmão para baixar a sua fronte para fazermos a oração inicial dessa manhã. Convido a todos agora a baixar a sua fronte. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por essa manhã que nos deste, pela tua graça e misericórdia que nos deu, que renovou aqui nessa manhã, Pai. Obrigado por nos levantar, pelo amor que teve conosco nesta manhã, pedindo por esse culto, Pai, que se inicia neste dia especial para o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui, Pai, que esteja assistindo, esteja conosco, Pai, e que esse culto, Pai, chegue um cheiro suave ao seu trono, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Convido os amados irmãos para nossa recitação do tema. E da nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora, nesse instante, convido os irmãos para esse momento de louvor, onde estaremos com 2 hinos. O primeiro hino com o canto cristão 164 e logo após o canto cristão 93. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador procurando nos trair, sem teu fogo abrasador presto estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus, Senhor,
nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar, ó vem, nossas almas inflamar.
Agora eu convido o irmão Afonso, onde estará fazendo uma oração de intercessão. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, eu quero pedir, Senhor, pela vida de cada irmão da nossa igreja, Senhor, que o Senhor, nesses tempos difíceis que estamos passando, sem podermos, Senhor, congregar, afastado fisicamente, que o Senhor esteja com cada um deles, Senhor, fortalecendo, levando, Senhor, a Tua presença para cada um deles, que o Senhor esteja fortalecendo nesses tempos difíceis que estamos passando. E também, Senhor, eu quero te pedir pela direção da nossa igreja, cada líder, Senhor, que o Senhor esteja com cada um, fortalecendo cada líder, fortalecendo, esteja dando sabedoria, Senhor, entendimento, para que eles possam continuar na direção da Tua igreja, conduzindo Teus trabalhos na melhor maneira possível, Senhor. Peço por cada um no meio da nossa igreja, fortalece cada um, Senhor, e esteja com cada um deles. Eu oro, Senhor, e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Agora eu convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia novamente no Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor, todos os acompanham. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nesse momento vamos fazer mais um hino. Vamos cantar mais um hino do HCC 169.
Agora também gostaria de convidar o nosso pastor oficial da igreja para a ministração da mensagem dessa manhã. Queridos irmãos, é um prazer novamente chegar até vocês através desse vídeo para compartilhar convosco um pouco mais a palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a abrirem vossas Bíblias para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós leremos os versículos de 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20 é o texto da nossa leitura. Diz assim o texto sagrado: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Queridos irmãos, vamos orar neste momento. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos falar com o nosso bom Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus de bondade. Nessa hora, Deus, onde lemos a Tua Palavra, estamos diante da Tua Palavra com o intuito de estudá-la, nós queremos pedir de Ti, ó Deus, a direção. Abras o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra. Abra o nosso coração, ó Deus, para que possamos empreender a Tua Palavra. Nos ajude, Pai, com agora, nesse estudo da Tua Palavra. Que, ó Deus, o fruto, ó Pai, desse tempo possa, ó Deus, redundar em honras e glórias ao Teu santo e glorioso nome. Oramos e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre o tema informação consistente. Falando sobre o tema informação consistente, certo pastor descreve as seguintes palavras de uma mulher que essa mulher dirigia a outra. Olha o que essa mulher diz. Eu ouvi não sei quem dizer que não sei onde esse produto está sendo vendido por não sei quanto. Que loucura! Que informação consistente essa mulher passou. Quer dizer, olha, em algum lugar vi alguém dizer que esse produto está sendo vendido por não sei quanto. Quer dizer, que informação consistente essa mulher passou? Ou, na verdade, que informação essa mulher passou? E toda vez que eu penso em alguém desinformado, querendo informar outros, me lembro de Aimaas. Diante daquele episódio onde ali aconteceu a morte de Absalão. Então Absalão vinha ali perseguindo seu pai, não é? E aquele episódio ali que culminou com a morte de Absalão, é aí que entra então Aimaas, filho de Zadok, não é? E o etíope. Não é? Entre esses dois personagens, o etíope, não é nos fornecido o nome dele, mas sabemos o nome de Aimaas. E toda vez que eu penso então em alguém que quer transmitir algo que não sabe, eu só me lembro de Aimaas. Vamos à história dele? Então disse Aimaas, filho de Zadok, deixa-me correr e dar a notícia ao rei de que o Senhor o vingou do poder dos inimigos. Mas Joabe lhe disse,
Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me correr após o etíope. Disse Joabe: para quê? Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimaas, correrei. Então Joabe disse: corre. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Davi estava sentado em cima, entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta, sobre o muro, e levantou os olhos e viu um homem chegando correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vindo, andando e chegando, viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, parece ser de Aimaas, filho de Zadoque. Então disse o rei: este homem é o que traz as boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te de lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegando o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Isso está em 2 Samuel 18, 19, 31. Perceberam, os irmãos? Perceberam que mesmo chegando na frente do etíope, Aimaas não tinha uma informação consistente. O rei disse: olha, fique de lado. Não é? Já viu que ele não sabia, eu não sei ao certo o que aconteceu. Né? Ele trouxe, vamos dizer assim, no mínimo, uma notícia, no mínimo parte da notícia, não uma notícia completa. Ele não poderia dar maiores detalhes, maiores informações, e o rei diz: então, fica de lado. Até que vem, então, aquele que tinha condições. E se você prosseguir na leitura desse texto, de 2 Samuel 18, 19, né, até 31, se você prosseguir nesse texto, você vai ver que o etíope, esse anônimo cidadão, ele era, na verdade, o portador das boas novas, e ele então pôde trazer as informações consistentes que o rei precisava ouvir. Irmãos, Aimaas correu tanto para nada, visto que sua informação não era consistente, visto que sua informação era parcial, não era completa. E pensando em informação consistente, gostaria de considerar com vocês esse tema, à luz do texto de Mateus 5, 17 e 20. Aliás, essa semana fizemos uma reflexão sobre justamente Mateus 5, 17. Hoje vamos ampliar um pouquinho e quero dizer para vocês que foi dessa reflexão que surgiu essa homilia. Então, hoje nós vamos considerar um pouco mais. Hoje nós vamos não só ficar em Mateus 5, 17, nós vamos Mateus 5, 17, vamos até o 20. Bom, muito bem. Depois de descrever o caráter, não é? Pensando aqui nesse contexto, depois de descrever o caráter do cidadão do reino dos céus, não é? E a função desses cidadãos
aqui na terra, não é quando Jesus diz, vocês são a luz, vocês são o sal. Primeiro ele descreve ali nas bem-aventuranças, não é, a característica, o caráter do cidadão do reino dos céus, aquele que pertence ao reino dos céus. Então, na sequência, ele passa então a dizer do papel desse cidadão do reino dos céus aqui na terra. E ele o faz de duas maneiras, não é? Falando que para os seus discípulos, vós sois, que é extensivo a todos, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então ele passa a descrever depois disso, então passa a descrever a função desses cidadãos aqui na terra. Depois disso, o Senhor passa a falar da lei. Quem disse que aquelas marcantes características dos cidadãos do reino dos céus não estavam intimamente ligadas com a lei? Ou com as escrituras do Antigo Testamento? Essas, né, aquelas escrituras que os judeus aprendiam desde a mais tenra idade. Quem disse que os ensinos que Jesus acabara de passar não estavam intimamente ligados, relacionados com as escrituras do Antigo Testamento? Quem disse isso? Na lei, Deus certamente revelou seus padrões para a vida do seu povo. E esses padrões estavam presentes em cada linha do sermão do Senhor, do Sermão do Monte, que ficou conhecido como Sermão do Monte. Então, aquelas características, não é? Aqueles princípios, não é? Que Deus estabelecera para que o seu povo pudesse então viver, através do qual o seu povo deveria viver, estava presente em cada linha do seu sermão. Aqui, esse sermão ficou conhecido como o Sermão do Monte. Então, meus queridos, ainda que muitos não reconhecessem isso, mas estava ali presente em cada linha. E quem sabe não reconhecesse isso pela superficialidade com que se relacionava com a lei dada por Deus por boca de Moisés. Mas Jesus se propõe a arrancar a casca de religiosidade deles. E com tudo isso em mente, irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã sobre a seguinte proposta. É imperativo que o cristão compreenda bem alguns fatos contidos no presente texto. É imperativo que o cristão compreenda bem alguns fatos contidos no presente texto. E você pode me perguntar, pastor, é imperativo que o cristão compreenda bem quais fatos contidos no presente texto? E eu gostaria de, nessa manhã, pensar em 3 fatos contidos no presente texto, que é imperativo que o cristão compreenda bem. O primeiro fato vem do versículo 17. Vamos a ele. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Com isso eu quero dizer que o primeiro fato contido no presente texto, que é imperativo que o cristão compreenda bem, o primeiro fato diz respeito à relação entre Cristo e a lei. Então, o primeiro fato diz respeito à relação entre Cristo e a lei. Por incrível que possa parecer, mas dada a superficialidade com que a grande maioria dos judeus se relacionavam com a lei, as palavras de Jesus soavam aos ouvidos daquelas pessoas, dos seus ouvintes ali, dos judeus, como estranhas. Era como se Jesus estivesse trazendo um ensino totalmente diferente, o oposto daquilo que Moisés ensinou, dada a superficialidade com que a maioria dos judeus se relacionavam então com a lei de Moisés. Então parecia que Jesus estava trazendo um ensino totalmente estranho, diferente daquilo que Moisés havia trazido. O verbo grego traduzido como revogar é kataluo. E significa destruir ou derrubar. O Senhor afirma que não veio derrubar a lei, deixando-a sem efeito. Sabe, uma lei que é derrubada, é uma lei que ela perde a validade, ela se torna sem efeito. Pois é, Jesus está dizendo, olha, eu não vim tornar a lei sem efeito.
Eu vim cumprir. E o termo grego cumprir é plerol. Significa satisfazer. Nenhum homem poderia satisfazer plenamente a lei. E por isso era imprescindível que alguém fosse, não é? Era impossível que alguém fosse salvo por ela. Porque para ser salvo pela lei, o homem precisava cumpri-lo totalmente, satisfazer totalmente as exigências da lei. E homem algum podia. Homem algum tinha essa capacidade, não é? Então, pela lei ninguém poderia ser salvo. Não é? Então Jesus, ele então vem em sua perfeição e ele satisfaz todas as exigências da lei no lugar daqueles que o aceitam como seu Salvador. Tiago 2,10 diz que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. É aquilo que eu acabei de dizer. Olha, queridos, homem algum poderia ser salvo pela lei, porque não tinha como cumprir toda a lei. Se tropeçasse num só ponto, já estava desqualificado. Então Jesus vem e ele então, em forma humana, ele satisfaz em sua perfeição, cumpre todas as exigências da lei. Irmãos, Cristo é a estatura de varão perfeito, a qual cada um dos seus servos tem como um alvo. E chegarão lá, pois Cristo os apresentará perfeitos diante de Deus. Do Senhor é a guerra. Isso está escrito em 1 Samuel 17:47. Do Senhor é a guerra. Disse Davi quando estava diante do gigante Golias. E em uma mensagem baseada nesse texto, Charles Spurgeon disse que alguém bem poderia dizer: se do Senhor é a guerra, eu não preciso lutar. É dele a guerra. Eu não preciso lutar. Basta que eu deixe tudo nas mãos dele. No entanto, Spurgeon diz que não é assim que os verdadeiros servos de Deus afirmam. Antes eles afirmam: se a guerra é do meu Senhor, é minha também, pois sou um soldado seu. Eu sou um súdito seu. Estou ao seu lado para combater por ele e para ele. Meus amados irmãos, da mesma forma, saber da relação de Jesus com a lei, não é? Que ele a cumpriu satisfatoriamente, não deveria deixar os seus súditos acomodados, mas incomodados. Ele cumpriu o que eu e você não poderíamos jamais cumprir na forma que ele cumpriu, não é? Nós não poderíamos obter, como já disse, a salvação, porque não poderíamos cumprir, satisfazer todas as exigências da lei como ele satisfez. No entanto, como seus servos, devemos percorrer com coragem, com determinação, o caminho que ele abriu. Que ele abriu através do seu sangue, que implica em uma vida de santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Isso diz 1 Pedro 1,15. Assim como estávamos sob a tutela do nosso antigo cabeça, que era Adão, e seguimos as suas pisadas, agora sobre a tutela do nosso novo cabeça, que é Jesus Cristo, devemos seguir suas pisadas. Paulo disse aos Coríntios, ele morreu por todos, falando dos cristãos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5,15. Queridos, mas outro fato contido no presente texto, fato esse que é imperativo que o cristão compreenda, não é? Nos vem do versículo 18. Olha, acompanhe comigo o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo
se cumpra. Então, queridos, outro fato contido no presente texto, o qual é imperativo que todo cristão compreenda, nos vem então do versículo 18. O segundo fato diz respeito ao cumprimento cabal de cada ponto da lei. Ao cumprimento cabal da lei. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Meus amados, essa afirmação de Cristo nos traz uma das mais fortes convicções da infalibilidade das Escrituras. A menor letra que em nossas versões se traduz como J é o iode. Escrevia-se como um apócrifo, como um apóstrofo. Nem sequer a letra mais insignificante, que poderia facilmente ser confundida com um sinal de pontuação, desapareceria da lei. Quer dizer, uma letra que, na verdade, podia ser confundida ali como um sinal, como um apóstrofo. Não é? Dada a sua pequenez, então ali podia ser confundida uma letra, sendo confundida. Mas nem, não é? Podia ser facilmente confundida como uma pontuação. Nem essa mínima letra desapareceria da lei. Quanto ao tio, é um minúsculo sinal que é no final de outra letra hebraica. Jesus estabelece que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe ficará sem cumprimento. É bom que se diga que os judeus, eles usavam o termo lei pelo menos de 4 maneiras. Primeiro, para se referir aos 10 mandamentos. Então, quando falavam aos 10 mandamentos, eles então usavam a palavra lei. Quando eles se referiam aos 5 primeiros livros da Bíblia, ou ao Pentateuco, então também eles se referia à lei. Para as escrituras, do modo geral, do Antigo Testamento, também usavam o termo lei. E também para descrever a tradição oral. Aqueles comentários feitos ali, não é? Ao longo dos anos, então, eles então consideravam também, eles chamavam aqueles comentários, aquela lei oral, não é? Eles também chamavam de lei. Os judeus no tempo de Jesus valorizavam essa última, ou seja, a lei oral, mais do que todas, mais do que os 10 mandamentos, mais do que as escrituras de modo geral, mais do que o Pentateuco, porque eles entendiam que, eles asseguravam que o cumprimento, esse último, não é? Os demais não cumpriam, não satisfaziam totalmente. Agora, aqueles comentários, a lei oral, ela satisfazia. Então, nos mínimos detalhes, e é com essa visão, nesse contexto, onde a lei oral era mais valorizada do que as escrituras sagradas, que Jesus ressalta o valor das escrituras sagradas. Nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Nós estamos acostumados a ter que engolir palavras, nossas palavras, mas o Senhor jamais engole as dele, ele as cumpre. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando com as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então afogado em água. Mas os céus e a terra, que agora, pela palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
porém é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Isso está em 2 Pedro 3, 3-9. Amados, Davi disse: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmo 119, 49. Nesse salmo, que é um louvor à palavra, então Davi diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, lembra da promessa que o Senhor deu, porque eu tenho esperado nela, na qual me fizeste esperar. Amados, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Isso não é? Isso está escrito em Números 23, 19. A essa altura, alguém bem poderia dizer: nós sabemos de tudo isso, pastor. Ok, eu não duvido que vocês saibam. Não estou subestimando o vosso conhecimento bíblico. Não, nada disso. A pergunta que eu faço é: será que nós temos demonstrado tal confiança na palavra de Deus? Cantar: Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Irmãos, eu quero dizer que foi um dos primeiros versículos que eu aprendi de cor. Que eu canto esse versículo transformado em música, em canção, há muito tempo. Mas a questão aqui não é essa. Será que eu tenho demonstrado tal confiança na palavra de Deus? Quantas concessões ridículas têm sido abertas por pessoas que declaram a mesma confiança na palavra de Deus? A igreja não precisa adotar medidas rasteiras. Não, a igreja não precisa adotar mundanismos a fim de que possa prevalecer num mundo que está em constante mudança. A igreja não precisa fazer essa releitura, não precisa virar as costas para o método tradicional de interpretação, de se fazer hermenêutica. Porque o mundo está em constante leitura. Meus queridos, Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ela precisa crer. Não temos por que pensar em fazer concessões. Olha, mas o mundo está em constantes mudanças. Uma coisa é fato: a palavra de Deus jamais será superada. A igreja não precisa fazer nenhuma releitura. Não precisa virar as costas para a forma tradicional de se fazer, histórica, de se fazer hermenêutica. É bem verdade que algumas igrejas locais, porque quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é uma promessa à igreja dele, a igreja universal dele. Não é? Agora eu sei que algumas igrejas locais, pela sua infidelidade à palavra, sim, vão sucumbir. Irmãos, mais do que ler, mais do que cantar, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, precisamos crer e colocar a nossa vida nessa gloriosa promessa. A igreja não precisa, o que ela precisa é continuar sendo bíblica. É só o que ela precisa. É continuar crendo em cada promessa do Senhor Jesus Cristo. Em cada uma delas. É só o que ela precisa. Outro fato contido no presente texto, fato esse que é imperativo que o cristão compreenda, e vem do versículo 19 e 20, que diz: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Com isso, irmãos, com esse versículo 20,
19 e 20, o terceiro fato diz respeito à postura do indivíduo em relação à lei, o que será determinante para ele no presente e no futuro. Então, o terceiro fato diz respeito à postura do indivíduo em relação à lei. A palavra original grega aqui para violar é luo. Luo significa soltar, liberar, dissolver. Quem fizer isso com qualquer parte das Escrituras, qualquer parte considerada mínima, e assim ensinar, ou seja, não, essa pessoa não será dignificada. Porém, aquele que observar como de fato são e assim ensinar, serão dignificados no futuro. E a justiça dos escribas e fariseus era basicamente exterior. Lembramos que Jesus disse para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o meu Pai, esses tais que o meu Pai procura como seus adoradores. Assim, uma justiça meramente exterior não pode, não podia e jamais poderá satisfazer a Deus ou o padrão de Deus. A superficialidade em relação às Escrituras não leva a pessoa a nada de efetivo, nem aqui, nem no porvir. Não. As palavras de Cristo, na época, soavam como uma declaração de guerra à superficialidade dos escribas e fariseus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Essa o julgará no último dia. João 12, 48. A palavra grega para rejeitar significa anular, deixar de lado, tornar sem efeito e simplesmente ignorar. São esses os significados da palavra que ele diz: quem rejeita as minhas palavras. Então, é isso que a palavra rejeita significa aqui. A coisa mais fácil é pensarmos em rejeição, que Jesus está se referindo aqui àquela oposição velada à palavra. Sabe aquelas pessoas que se opõem à palavra, que tentam contradizê-la, que tentam dizer que ela não é verdadeira. Então, muitas vezes, quando pensamos que Jesus está falando para essas pessoas, quem rejeita as minhas palavras, puxa vida, quem tem esse perfil de rejeitar a palavra do Senhor, de rejeitadores da palavra do Senhor? Olha, então, são aquelas pessoas que negam a palavra, negam a sua veracidade, nega a sua divindade, nega que a palavra de fato é a verdade. Então, muitas vezes, quando nós pensamos em rejeitar a palavra, nós já pensamos nesse tipo de indivíduo. No entanto, o verbo utilizado para rejeitar pode ser aplicado até mesmo àqueles que dizem adeptos à fé, como eu e você. Não é? Como no caso dos fariseus e saduceus. Quer dizer, irmãos, eles não eram tidos como opositores da lei de Moisés, não, muito pelo contrário. Alguns até os intitulavam ali como a nata da religião judaica. Então eles não eram tidos ali não como adversários, não é? Então Jesus que entra em cena, não é? Mostrando, tentando tirar aquela casca religiosa, não passava de uma casca, mas olha, para a maioria das pessoas, esses homens eram vistos como a nata da religião judaica. Mas Jesus então, ele trabalha mostrando, tentando remover aquela casca de religiosidade. Então, irmãos, o verbo para rejeitar pode ser aplicado até mesmo àqueles que dizem adeptos da fé, como no caso eu e você, como no caso os fariseus, os saduceus e os judeus comuns, que mesmo alegando defender a lei, estavam na verdade anulando, interpretando-a a seu bel prazer.
interpretando a seu próprio modo, ignorando, deixando de lado, tornando a sem efeito. A palavra de Deus, ela é palavra de Deus quando respeitada e interpretada corretamente. Satanás, quando tentou Jesus, ele usou a palavra de Deus, mas distorcida. Aquela não era a palavra de Deus, era a palavra de Satanás. A palavra de Satanás, sim, é aquela que sai da boca de... A palavra do Senhor é aquela que sai da boca de Cristo, que dá a verdadeira interpretação, não uma interpretação distorcida. Já pensou se Cristo, vamos pensar hipoteticamente, se Cristo seguisse o que Satanás estava querendo dizer ali, ou insinuar, ou usando a palavra de Deus daquela forma distorcida? Claro que ele se distanciaria do propósito, da vontade de Deus, hipoteticamente, porque isso não é impossível. Mas, queridos, o fato é que suas ações contradiziam sua profissão de fé. Nosso presente e nosso futuro depende em grande medida da nossa postura em relação à palavra de Deus. Sinceramente, irmãos, eu não vejo futuro para um povo que tem deixado a palavra de Deus de lado. Vamos para a história. Pega as 7 igrejas da Ásia Menor. Pega as 7 igrejas da Ásia Menor. Outras igrejas não sobreviveram. Eu não creio que nós podemos pensar em futuro, seja aqui mesmo, daqui a alguns anos, seja no porvir. Eu não creio que quando não temos uma relação verdadeira e correta em relação à palavra, não é? Olha, vai se ter esperança. Me lembro de acordar um dia de manhã, um domingo, como os maravilhosos domingos que passei aí com vocês em Petrolina. E um dia, não é, era um dia típico de Petrolina, um domingo de manhã, e eu entrei no meu escritório ali, e o sol entrava por um vão entre uma cortina ou outra, e o sol pegava no dourado da Bíblia que estava fechada e refletia. Irmãos, eu não sou poeta, mas naquela hora, irmãos, o que veio na minha mente foi um pensamento, eu não vou dizer nem que foi o Espírito, mas até o meu próprio homem interior. Quando eu olhei aquele reflexo, um reflexo bonito, batendo no dourado da Bíblia fechada. O pensamento me veio à mente. Precisamos discutir a nossa relação. Precisamos conversar. E essa foi minha oração. Me inspirou naquele dia. Não me lembro que mensagem levei naquele dia, nem lembro se compartilhei isso com vocês algum dia, mas isso aconteceu. E as palavras que me vieram à mente foram: precisamos discutir a nossa relação. Será que em algum lugar não tem uma Bíblia dizendo para você, fechada, aberta? Não tem alguma Bíblia dizendo para você, precisamos discutir a nossa relação? Queridos, como eu disse no começo dessa prédica, é imperativo que o cristão compreenda bem alguns fatos contidos no presente texto. Para que ele não tenha aquela... para que ele não venha agir como nós falamos, com informação que não é consistente. Então, como eu disse no início, é imperativo que o cristão compreenda bem alguns fatos contidos no presente texto. O primeiro fato diz respeito à relação entre Cristo e a lei. Meus queridos, quanto mal entendido, quantas deduções absurdas,
quanto a tentativa de barateamento da graça de Deus. É incrível. É incrível. O segundo fato diz respeito ao cumprimento cabal de cada ponto da lei. Nada ficará sem cumprimento. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem, de homem para se arrepender. Pode ficar sossegado, pode pôr a tua vida na palavra. Terceiro fato diz respeito à postura do indivíduo em relação à lei. O que será determinante para ele no presente e no futuro. Como eu disse, queridos, olha, pode ser num casebre, pode ser numa tenda, pode ser mesmo como nós vemos na África, as pessoas se reunindo e sentando em tijolos para estudar a palavra. Mas se a palavra está sendo respeitada, se a palavra está sendo interpretada corretamente, aplicada corretamente, há esperança. Não importa. Se não temos um templo suntuoso, majestoso, a glória da segunda casa era diferente da primeira. Pelo menos no aspecto de beleza, de arquitetura, o templo de Salomão era magistral, era extraordinário. E o povo chorava quando viram o templo, da época de Zorobabel como governador da Judéia. O povo chorava. Mas Deus diz, olha, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Meus irmãos, quando se volta para a palavra de Deus, quando a nossa relação com a palavra de Deus é uma relação estreita, quando nós a interpretamos corretamente e assim transmitimos a outros a esperança. Mas quando a nossa relação com a palavra de Deus é tumultuada, não é assim. Nós interpretamos a nosso bel prazer e dessa maneira ensinamos para outras pessoas, o que nós vamos esperar do futuro? Pensemos sobre isso. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com os teus servos. Pai, agora em seus lares, impossibilitados, ó Pai, de estarem juntos como igreja do Senhor, se reunindo, ó Pai, no local de culto, mas são teus servos. E onde quer que estejam, ó Deus, que a tua palavra, Pai, ache guarida em seus corações. Que tu, ó Pai, possa abençoá-los com a tua bendita palavra, achando guarida nos seus corações. Obrigado por esse tempo em torno da tua palavra. É sempre um privilégio. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, Pai, mas sempre é um privilégio estar diante da tua igreja. Ainda que em espírito, ainda que através desse áudio, para lhes falar dessa santa e bendita palavra. Ó Deus, abençoa, pois, o teu povo, cada família, do menor ao maior, cada um, do mais novo ao mais idoso. Ó Deus, Deus de amor, de graça e misericórdia, abençoa. Abençoa, Senhor Deus, é a nossa oração. E a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe. Muito obrigado por esse tempo. Espero que tenha conseguido edificá-los. Se isso for verdade, eu estarei muito feliz que o único objetivo foi glorificar a Deus através da sua edificação. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Amém. Que Deus abençoe. Convido nesse instante os amados irmãos para mais um momento de louvor musical e logo após estará encerrada essa programação pela manhã. Obrigado a todos.